Conhecimentos gerais, município de Paranatama, missão 2, aqui na plataforma Estou Preparado. Participação política, a composição da Câmara de Paranatama, 2017, olha, 22% mulheres, 77% homens. Na atual legislatura, a Câmara que tem 9 vereadores, possui aqui, olha, duas mulheres e 7 homens. Então, aqui, olha, 2022, Paranatama, 9 vereadores, sendo duas mulheres e 7 homens, tá? Então, aí é proporcional, de maneira proporcional, né? Você tem essa média aí que se mantém, pelo menos duas mulheres eleitas, né? Se manteve aí desde 2013, 22%, né? Se manteve desde 2013 essa média aqui, 77%, né? Então, o indicador, né, apresentado a seguir dialoga com as metas definidas pelos Objetivos do Desenvolvimento, né, Sustentável, ODS, né, e permite observar de forma atualizada a questão da igualdade de gênero, né, e a redução de desigualdades. Claro que hoje, por lei também, né, tem a questão do limite, aquele percentual mínimo, né, de participação de mulheres em relação às candidaturas. Então, percentual de mulheres e homens eleitos para a Câmara Municipal, aí 22% mulheres, 77% homens em 2013, 2017 manteve-se, né? Aí esse cenário, conforme, né, a lei orgânica do município de Paranatama, capítulo 3, né, tratando agora do poder executivo. Eu falei do poder legislativo, né, a responsabilidade de criar leis, agora o poder executivo, do prefeito e do vice-prefeito, o artigo 35 da lei orgânica. O poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado aí, né, pelos secretários municipais. O artigo 36, a eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á, né, simultaneamente 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, aí outubro, né, dentre brasileiros com idade mínima de 21 anos, a idade mínima aí, né, para você ser candidato a prefeito, verificadas as demais condições de elegibilidade da Constituição Federal, né? Parágrafo único, a eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado, no caso aí a chapa, né? O artigo 5º, né, da Lei Orgânica do município de Paranatama, são símbolos do município de Paranatama, mantidos aqui, olha, você tem a bandeira, o hino e o brasão, né? Promulgação aí desta lei orgânica, a lei do município de Paranatama. Aí a bandeira de Paranatama, referência aqui à bandeira, né? E olha só aquilo que eu falei para vocês. A data, né? 22 de fevereiro. 2 de fevereiro de 1964. Então, professor, aquela informação em relação a 43 é aquele processo de formação territorial. Agora, emancipação política, 22 de fevereiro, tá? 2 de fevereiro de 1964. Referência aqui às riquezas, né, em relação à produção agrícola, você tem justamente a questão aí, né, da cana. Então, a referência que se tem aos símbolos, tá, municipais, ao símbolo municipal de Paranatama. Aqui o hino, né? Avante Paraná, Paraná, olha, Paranatamense. Galera, a banca já chegou a cobrar até mesmo o adjetivo pátrio do município. Então, quem nasce em Paranatama é paranatamense. Pela grandeza da terra natal, avante bravos pela glória, pela vitória do nosso ideal. E acredite, aí a bancada de Vise já chegou a colocar assim, olha, avante, olha, tracinho, pela grandeza da terra
da terra, aí tracinho. Então, a banca chega até a pedir para completar o hino do município. Então, avante paranatamense, pela grandeza da terra natal, avante bravos pela glória, pela vitória do nosso ideal. Marchamos todos bem unidos, erguidos, peito varonil. Bradamos que Paranatama é um pedaço desse imenso Brasil. Paranatama, flor do agreste brasileiro, teu solo é fértil, teu céu de anil. Teu povo é forte, progressista e hospitaleiro. Não foge a glória do meu Brasil. Salve, 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 Paranatama. E aqui o brasão, né? Paranatama, olha, 22 de fevereiro, Paranatama, 1964, né? Então aí você tem esses símbolos, tá? Até porque a banca pode cobrar, e aí você já tá ligadinho, né? O hino, a bandeira e o brasão, tá? Então, o hino, a bandeira e o brasão, beleza? Então, aqui a gente já cumpre uma outra missão, né? Que é trazer essa abordagem aí sobre o significado, pelo menos as perspectivas gerais, né? Em relação a Paranatama. Sim, aí olhando para esse brasão, eu lembrei também que em um concurso, a banca cobrou até as cores que prevalecem na bandeira do município, né? Então, as cores que prevalecem aqui, você tem esse azul, né? Esse azulzinho claro e também esse verde mais escuro, né? Tá aí um azul com esse verde aqui mais escuro em relação a esses elementos do brasão, ok? Dados gerais de Paranatama, né? O município de Paranatama está localizado na mesorregião do Agreste, microrregião de Garanhuns, naquela antiga divisão feita pelo IBGE, né? Que eu já expliquei aí a vocês. A área, 271 quilômetros quadrados, né? E representa aqui, galera, dados oficiais do governo federal. Veja que a gente tem que fazer esses contrapontos e dizer a fonte, né? A área municipal ocupa 271 quilômetros quadrados, né? Aqui, relatório também da Sudene. Então, projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, né? Esse diagnóstico município de Paranatama, foi esse relatório que eu peguei e trouxe para vocês essas informações, né? Em relação ao acesso rodoviário, né? Então, você está no Recife e vai para Paranatama, vai pegar ali, né? A 232, né? Depois vai por Garanhuns, chega até Paranatama. Olha só, os limites, pessoal, os limites geográficos, se ligar, porque isso é bastante cobrado. Ao norte, limite com Caetés, a sul, limite com Saloá, a leste com Garanhuns, a oeste com Pedra. Então, você tem Paranatama, que tem limites com Caetés ao norte, ao sul, Saloá, a leste, Garanhuns e a oeste, Pedra. O estado de Pernambuco aqui, né, com divisões mesorregionais e marcação da rede Petrolina, Caruaru, tal. Mas aqui destacar, olha, para você chegar em Paranatama, então você vai ter que pegar aqui Garanhuns, tá? Esse ponto aqui, Caruaru, ali, Garanhuns, pegou para Garanhuns, vai para Paranatama, ok? E aqui a localização de Paranatama na mesorregião, naquela antiga divisão, né? Mesorregião do Agreste Pernambucano. E aí essa mesorregião do Agreste Pernambucano, né, que estende-se por uma área de 24 mil quilômetros quadrados, inserida entre a Zona da Mata e o Sertão, é subdividida em 6 micro-regiões, Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca, Alto Capibaribe, e é justamente aqui que Paranatama estava, né, na micro-região Paranatama, na micro-região de Garanhuns, beleza? Então, aqui, olha, se ligar, a gente está repetindo justamente porque a banca cobra isso de maneira decorativa. A banca pede para você praticamente decorar esses dados, né? Que é uma pena, mas vamos lá. Paranatama aqui, olha, mais uma vez destacando a sua localização. Em relação à divisão do estado, a divisão feita pelo IBGE, mesorregiões e micro-regiões. Então, aqui, olha, Paranatama na micro-região de Garanhuns. Essa é a divisão feita do governo
federal, tá? Que foi atualizada em 2017. Então, em 2017, o estado de Pernambuco foi dividido geograficamente em 5 aliás, até 2017, né? O estado de Pernambuco era dividido em 5 mesorregiões. Essa divisão foi feita em 89, durou até 2017. 5 mesorregiões, 19 micro-regiões. Aí, Paranatama, mesorregião do Agreste e micro-região de quê, pessoal? Micro-região de Garanhuns. Então, mesorregião do Agreste e a micro-região de Garanhuns. Beleza? Em 2017, o IBGE extinguiu aí, né, as mesorregiões e micro-regiões, criando aí um novo quadro regional brasileiro, com novas divisões geográficas denominadas de regiões geográficas intermediárias. Aí, no caso, Paranatama, hoje, está inserida aí, né, a cidade, o município está inserido na região geográfica intermediária de Caruaru. Beleza? Então, aí você tem essa divisão feita, olha, então, quando você pega aqui, né, tá pequenininho, mas dá para enxergar, né? Você pega aqui a região geográfica, toda essa área daqui, pessoal, região geográfica intermediária de Caruaru. E aqui você tem região geográfica imediata. A imediata, deixa eu colocar um mapinha maior aqui para você. Então, você tem aqui, olha, região geográfica intermediária de Caruaru, que era a antiga mesorregião. E agora, região geográfica imediata, as antigas micro-regiões, pessoal, se transformaram em regiões geográficas, aqui pequenininho, ó, região geográfica intermediária, em Pernambuco hoje, 4, Recife, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina. E as 19 regiões geográficas, ou as 19 micro-regiões, hoje são 18 regiões geográficas imediatas. E temos Garanhuns como essa região geográfica imediata. Beleza? Então, em relação à localização, hoje, dados atualizados do IBGE, se a banca cobrar, Paranatama está na região geográfica intermediária, que é o todo, região geográfica intermediária. Intermediária de Caruaru, tá? E região geográfica imediata de Garanhuns. Beleza? Então, aqui, olha, dados atualizados, se a banca cobrar conforme essa nova divisão feita pelo IBGE, aí você consegue, né, de boa, trabalhar e acertar. Então, aí você tem essa informação sobre regiões geográficas de Pernambuco, conforme o IBGE, a partir de 2017. E aí, claro, né, com essa atualização, as antigas micro-regiões, no caso, a micro-região de Garanhuns, hoje a gente vai usar a expressão região geográfica imediata de Garanhuns, e nessa região geográfica imediata, você tem agora, está inserido aqui, né, Paranatama, tá? Então, aí, Garanhuns, Paranatama, Saloá, Brejão, Terezinha, Bom Conselho, Águas Belas, Iati, né, Caetés, Capoeiras, Jucati. Então, são esses municípios que compõem, junto ali com Cachoeirinha, né, Quipapá, Jurema, Lagedo, municípios que compõem a região geográfica imediata de Garanhuns, beleza? Então, aqui, essa era a antiga distribuição, pessoal. Em micro-região, a gente destacava aqui a micro-região de Garanhuns. Nessa micro-região de Garanhuns, tinha ali, né, tem, né, Paranatama. Mas agora, na atualização, região geográfica intermediária de Caruaru, região geográfica imediata de Garanhuns. Aqui a divisão feita pelo governo do estado. E a RD
Agreste Meridional deve ser, você deve lembrar, Agreste Meridional, região de desenvolvimento. Então, Paranatama, na divisão do IBGE, região geográfica intermediária de Caruaru, região geográfica imediata de Garanhuns. Na divisão feita pelo Estado, RD Agreste Meridional. Ok? Aí você tem Paranatama, RD Agreste Meridional. Paranatama, contexto populacional, é outro tópico do edital. Então, pelo censo 2010, aí olha, eu peguei todas as questões das provas anteriores da banca Divisa e a banca utiliza aí como referência o censo 2010. Pelo censo 2010, população do Paranatama, 11 mil habitantes. Agora, há projeções, né? Então, há projeções também. Aqui você tem o censo, né? Que a gente chama de dados consolidados, em 2010, 11 mil habitantes. Mas o próprio site do IBGE, vocês poderão encontrar projeções, né? Projeções sobre a população de Paranatama. E aí, nessa estimativa, Paranatama, em 2021, subiu para 11.608 habitantes. Então, aqui, olha, 2021, 11.608 habitantes. Então, aumentou aí, né? 607 habitantes em Paranatama, de 2010 para 2021, ok? No país, Paranatama, a posição, olha, 2.767 habitantes, ou 2.007, na posição 2.767, né? Com 11.001 habitantes, 11.001 pessoas em 2010. No estado, dos 184 municípios, mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, ocupa a posição 163. Na região geográfica imediata, essa região geográfica imediata de que, pessoal? De Garanhuns. De Garanhuns ocupa a posição 17. Né? Então, um dos municípios dessa região geográfica imediata com um dos menores números, tá, de habitantes. Densidade demográfica 47, que é a relação de habitantes por quilômetro quadrado. Pirâmide etária. Ao falar da população de Paranatama, a gente vai utilizar aqui a pirâmide etária. A base, pessoal, que é uma tendência nacional, está encolhendo. Ou seja, a cada ano nascendo menos em Paranatama. Então, a taxa de natalidade está em queda, assim como a taxa de mortalidade. E a tendência é que a população adulta e idosa avance. Então, segue aquela transição, né? De uma população que, na pirâmide etária, você tem de um lado aqui, olha, descrição de homens, mulheres, e a população masculina, ao nascer, veja, de 0 a 4 anos, é maior. Mas quando chega lá, no topo, você vê que aqui as mulheres, né, entre 75 e 79 anos, né, você já tem uma média maior, ok? Claro que acima de 90 anos, veja que é interessante que os homens vivem mais, que é algo interessante, que a média de vida em Pernambuco, pelas projeções de 2021, 71, 72 anos para os homens, 78 anos para as mulheres. Mas nessa pirâmide etária, lá no topo, né, chegando ali a mais de 95 anos, a gente vai encontrar a população masculina até prevalecer em relação à feminina. Né? População residente por religião. A banca cobra isso no edital, né? Cobrando a religião, perfil religioso de Paranatama. Então, 2010, com 11 mil habitantes, você tem aqui, olha, católicos, 9.615. Então, em Paranatama, prevalece o quê? O católico, a religião católica apostólica romana. Evangélicos, 1.141, espírita, nenhum declarado. Então, aí você tem perfil, né? Religioso. População de Paranatama prevalece o catolicismo. Em seguida, evangélicos. Ok? Aqui o percentual não trouxe aí, né, nos dados do IBGE em 2010. Educação do município de Paranatama. Taxa de escolarização de 6 a 14 anos, 97%, um índice muito bom. Né? O ideal, de fato, é erradicar, né, que todos estejam escolarizados, erradicar
esse analfabetismo. No país, ocupa a posição 2.237, no estado, posição 22. Olha, em relação à taxa de ocupação dos 184 municípios, mais o distrito de Fernando de Noronha, compondo aí, né, nos dados do IBGE, 185, posição 22. Na região geográfica imediata, olha só, pessoal, segunda colocação em relação à taxa de escolarização. Então, isso é bom. O IDEB, né, a nota do IDEB, 5,2, né, Paranatama. Então, aí, Paranatama se destacando em relação à taxa de escolarização. Agora, vamos falar dos indicadores sociais. Eu vou citar aqui o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai avaliar educação, renda e longevidade. Aí, quando eu falo longevidade, é a chamada expectativa de vida. E isso vai ter, né, uma referência, um indicador. Essa longevidade, a expectativa de vida. Então, na educação, vamos avaliar o primeiro indicador de 0 a 1, tá? Quanto mais perto de 1, significa que a educação está boa, está melhorando. Então, a educação, fluxo escolar de crianças, né? O IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é composto por 5 indicadores, né? 4 deles se referem ao fluxo escolar. Esse é o IDHM Educação, pessoal. No geral, o IDH vai avaliar educação, renda e longevidade. Então, fluxo escolar, né? De crianças e jovens, buscando aí medir até que ponto estão frequentando a escola na série adequada, a sua idade, né? O quinto indicador refere-se à escolarização da população adulta, a dimensão da educação, além de ser um dos três, né? Uma das 3 dimensões do DHM, faz referência ao objetivo do desenvolvimento sustentável, 4, na educação e qualidade. Então, Paranatama, adequação idade série em 2010, 5 a 6 anos, 95%, 11 a 13 anos, 73%, e aí a questão do período, né, de alunos que vão reprovando e tal, aí já começa aquela discrepância entre a idade e a frequência e a série, né, que ele está ocupando. 15 a 17 anos, 26%, 18 a 20 anos, 21%. Então aqui, olha, fluxo escolar na faixa etária do município de Paranatama, esses dados fornecidos pelo Atlas Brasil. A defasagem, distorção e evasão, né? 6 a 17 anos, 66%, aumentou aí 18% em relação a 2010. Então, algo tem que ser feito, né, para parar esse fluxo, né, essa evasão. Distorção idade, série de ensino, 39%, a evasão aqui diminuiu, né? Então, isso mostra a ação do governo. Mas diminuiu pouco ainda, né? Evasão de ensino fundamental 2014, 4,9%, né? Então, aí vê o que está acontecendo para melhorar essa questão da evasão do ensino fundamental. Expectativa de anos de estudo, né, em Paranatama, 2010, 8 anos, aumentou aí 2 anos em relação a 2010. Pernambuco, a média de 9 anos. Então, pelo menos buscar essa média aqui, né? Então, expectativa de anos de estudo no município, né, Paranatama, comparando aí com Pernambuco, você tem Paranatama. Em 2000, a taxa Paranatama, né, estava ali de 7, né? Pernambuco estava ali 8. Então, avançou Pernambuco para 9 e Paranatama para 8. Então, a tendência é que isso melhore. Vamos ver o censo demográfico 2022. Escolaridade da população adulta, Paranatama 24%, né? Pernambuco 47%. Então, a taxa baixa aqui dessa questão da escolaridade da população adulta, né? E aí, a maioria fundamental incompleto, né, pessoal? A maioria fundamental incompleto, depois fundamental incompleto, destacando aqui 25 anos ou mais. Então, a população de mais de 25 anos tem essa taxa baixa, né, de escolarização. Porque aí você tem 24%, né, acima de 25 anos. Aspectos econômicos, né? Trabalho e rendimento em Paranatama, tá? Então, você aqui destacando em Paranatama, né, salário médio 1,4, em relação ao país, na posição 5.270, ou seja, em relação à renda baixa, né?
Aí vem no estado, a posição 157, na região geográfica imediata, 18ª posição, né? Pessoas ocupadas, 799 pessoas. Aí população ocupada, quase 7% da população, né? Já que eu falei de renda, salário, vamos aí esse indicador, né? Renda, pobreza e desigualdade em Paranatama. Renda per capita em Paranatama, R$ 213. Percentual de pobres, 49%. Então, a cidade, olha, com muitas dificuldades. O índice de Gini, pessoal, vai avaliar a questão da distribuição da renda. E quanto mais perto de 1, se o IDH, quanto mais perto de 1 é bom, o índice de Gini, quanto mais próximo de 1, significa que há uma elevada concentração de renda. Então, o nível de renda ele é baixo e ainda há essa concentração. Então, a evolução aqui, né, das proporções de extremamente pobres e vulneráveis à pobreza, a gente percebe aqui, olha, de extremamente pobres, é um percentual alto, né? Então, se ligar aqui, né? Porque você tem a pobreza 49%, né? Houve uma queda em 2016 em relação a extremamente pobres, né? Mas ainda essa taxa aqui é bem elevada. Taxa de atividade, situação ocupacional, né? 50% taxa de atividade, taxa de desocupação 3%, né? Então, situação ocupacional, você tem aqui a população de inativos, esse azul, população de ocupados, população aqui, né, de ocupados, então aí você tem esses dados sobre a ocupação, né? Aspectos econômicos, destacando na agropecuária, né? O bovino, caprino, ovino, suíno, galos, frangos, né? Frangos, pintos, galinhas, codornas. E aí também destacar o setor terciário, né? O setor de serviços, né? O ranking em relação a indicadores sociais, aqui é importante, viu? Então, Paranatama ocupa a posição 288 em relação ao IDHM no Brasil, com, olha, 0,53, pessoal. Aqui em relação à média geral, né? Essa é a média geral. Média geral, 0,537, que dá um intervalo de 0,5 a 0,599, ou seja, uma média baixa, né? Média baixa. Em relação à renda, olha a renda. Aqui é que entra o índice de Gini, né? Em relação à renda, olha, 0,7, que é médio. A posição 192, a melhor posição em renda, né? Então, há concentração de renda. Educação, 359. 0,418 na educação, ou seja, muito baixo esse indicador. Aqui, dados de 2010, né? Aqui olha, não, é 2020, olha. Elaboração do Atlas 2020. Conforme os dados do IBGE, né? Então, pegou aqui os dados do IBGE, mas a referência de 2010 ainda, né? 2010. Pegou só os dados dessa divulgação de 2020. Então, olha, melhorar esses indicadores, viu? Principalmente aqui, educação, né? Então, Paranatama, resumão, né? 2010, 0,537 a média geral, que a gente classifica aqui essa média geral, intervalo baixo, né? Então, é um IDH, tá aqui já, né? Um IDHM baixo. População 2017, 11.449, 2021, 11.608, né? A projeção IBGE. Densidade 2017, 61 quilômetros, 61 habitantes por quilômetro quadrado. Renda per capita 2016, anual, né? Aqui R$1.000, dá R$11.000. Mas aí não tem essa distribuição. Ano de instalação 63. Opa, ano de instalação a gente já viu, né? 64, 22 de fevereiro, né? E a área, veja que a área aqui já alterou. Tá vendo, pessoal? Peguei Atlas, peguei o governo do estado, peguei o IBGE, mas não vai seguir aí o que o IBGE coloca, né? Quando você entra lá no site IBGE, essa parte aí, né, em relação aos dados do município, no IBGE tem lá, né? Aniversário do município, 2 de fevereiro. Mas a emancipação
É 22. A gente já trouxe o prefeito falando, até a bandeira, né? Tem lá, né? Em relação à área, né? Em relação à área, a gente falou da densidade demográfica, né? 47 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, você tem esses dados gerais, né? Sobre o município de Paranatama, né? E de acordo com o IBGE, a área é de 185 quilômetros quadrados. A banca vai se basear em quê? No IBGE. A banca vai se basear no IBGE. Então, se ligar aí, eu encontrei 230, outro 180, mas aí a área, conforme o IBGE, é 180, ok? Porque aí depende qual foi o ano da captação, né? Que ano, em que naquele momento que ainda era um distrito, tal. Então, a banca divisa vai ter que ter o cuidado de colocar de acordo com o IBGE. Aí aqui a gente tem informação. Tudo isso para você perceber que a prefeitura fornece um dado, aí você encontra outro dado no IBGE, mas aí, se cair na prova, tendo esse choque, né, e prejudicando o candidato, a gente entra com recurso. Mas aí a fonte do IBGE aqui oficial é essa, viu? Até checando aqui mais uma vez, num site oficial, tem lá, área da unidade territorial Paranatama, Pernambuco, 186, 185 quilômetros, né, quadrados. Então, aqui, meu povo, o IDHM, né, indicadores 2000, olha, 0,3 muito baixo, melhorou, né? Melhorou para 0,5, tá baixo, mas houve uma subida de 91 para 2010. O IDHM evolução, então, olha, educação 0,48, renda 0,528, longevidade 0,7, né? Paranatama. Tá aí houve essas melhorias, né? O ranking, né? Ranking Paranatama, posição 5.345. O ranking geral em 2010 Paranatama, né? Subiu 89 colocações. Ranking geral 2010, né, pessoal? 167 a posição, né? Em 2010, o DHM de município Paranatama ocupava 5.345, posição entre os 5.500 olha só, entre os piores, né? E a posição entre os municípios do seu estado. Aqui é a posição do estado, pessoal. Em Pernambuco, dos 184 municípios, Paranatama ficou com a posição 167, né? População de Paranatama, trazendo aqui mais detalhes para vocês, né? Sobre Paranatama. A população em Paranatama, variação populacional, 2013 2017, de acordo com estimativas de 2017, a população do município de Paranatama era de 11.449 e agora 2021, né, 11.608. Olha só a composição. Homens, a maioria, né? 50,16. Mulheres, 49,84. Sendo brancos, 37%, a maior parte da população formada por negros em Paranatama. E aqui você tem, né, população por sexo e cor no município, né? Descrição de homens, mulheres, negros e brancos, né? A estrutura etária da população, taxa de envelhecimento 9,7%, Pernambuco é 7%. Então, Paranatama está envelhecendo mais do que Pernambuco, né? Pirâmide etária, eu citei para vocês, né? A base estreita, porque a população está... O índice, né, taxa de natalidade está diminuindo, então você tem essa população jovem caindo, né? Aspectos religiosos, já falei para vocês, prevalece a religião católica, depois a evangélica em Paranatama, né? Então, você tem esses dados do município, tá? E agora vamos destacar os aspectos fisiográficos, tá? Clima, relevo, né, em Paranatama, que pode ser, sim, uma boa alternativa, e a banca já fez isso em relação a outros municípios, né? Então, o município de Paranatama está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, ocupa a área de arco, né, que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte, né, em relação ao Planalto, né? Pegando aqui o Planalto da Borborema, né? O relevo geralmente é movimentado, com vales profundos e estreitos. Em respeito à fertilidade dos solos, é bastante variada, né? Com certa predominância de média para alta. A área da unidade é recortada por rios perenes, porém pequena vazão, né? E potencial de água subterrâneo
é baixo, né? Vegetação dessa unidade é formada por floresta subcaducifólia, né? E caducifólia, própria das áreas do agreste. O clima é tipo tropical chuvoso, né? Com verão seco, eu tinha falado até aquele inverno seco, não, verão seco, né? Então, estação chuvosa que se inicia em janeiro, fevereiro, com término em setembro, né? Tem aí dados oficiais sobre Paranatama. Nas elevações ocorrem solos litolíticos, tá? Rasos, textura argilosa e fertilidade natural. Aqui já são dados, né, preciosos em relação a Paranatama, né? Então, o município de Paranatama encontra-se inserido geologicamente na província da Borborema, né? O município de Paranatama encontra-se nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Ipanema. Isso é importante, que a banca já cobrou, viu? A bacia do Rio Ipanema, grupo de bacias de pequenos rios interiores. Seus principais tributários, né, do Rio Ipanema: Brava, Limão, ou Limitão, Seco, Exu, Lages e Baixo do Mocó, né? Não existem açudes com capacidade de acumulação igual ou superior a 100 milímetros cúbicos, tá? E aqui você tem as bacias hidrográficas de Pernambuco e Paranatama está aqui, olha, na bacia do Rio Ipanema, ok? Então aqui você pega a referência, né? Pegando aqui, olha, Buíque, aí vem Saloá, Iati, Águas Belas, Pedra, Itaíba, né? Itaíba e aqui, olha, Paranatama. Então, veja que não há nenhum grande rio que corte, né, Paranatama, mas aí, no contexto geral, está na bacia do rio Ipanema. Beleza? Então, aí você teve informações sobre a geografia física, humana, ambiental de Paranatama. Eu acredito que o foco é esse: destacar a data da emancipação política, os símbolos municipais, os poderes constituídos, né, o poder legislativo, o poder executivo, dados gerais em relação à população, que a banca já chegou a cobrar, pessoal, população. E a referência vai ser o quê? IBGE. Ela sempre gosta de utilizar como fonte IBGE. Então, vamos agora para a missão 3. Vamos responder algumas questões para você ver como é que a banca trabalha. Eu elaborei questões, adaptei ao contexto Paranatama, mas tendo como base, como inspiração, a banca Advise.